A construção da Torre de Babel começou com uma decisão aparentemente simples: façamos tijolos e queimemos bem. Mas essa frase esconde uma operação gigantesca e inédita para a época. Situada na planície de Sinear, entre os rios Tigre e Eufrates, a região era rica em argila, matéria-prima ideal para a fabricação de tijolos. Ainda antes do sol nascer, grupos de trabalhadores já desciam as margens dos rios com ferramentas rudimentares feitas de madeira e pedra. A argila retirada do solo úmido era transportada em grandes cestos para o centro de produção. Cada passo nesse processo era manual, repetitivo e esgotante, exigindo precisão para que os tijolos tivessem o formato e a densidade corretos. Mas o grande desafio não era a torre, por isso os tijolos eram queimados a temperaturas superiores a 800 graus Celsius. As fornalhas mesopotâmicas, grandes e construídas com tijolos refratórios, funcionavam dia e noite, alimentadas com lenha vinda de longe, já que a região era escassa em árvores. Essas fornalhas assavam centenas de tijolos por vez durante dias. O calor era insuportável. Próximo delas, o ar se tornava quase irrespirável e os trabalhadores mais próximos sofriam a queimaduras constantes, fadiga extrema e doenças respiratórias. O trabalho era tão brutal quanto meticuloso. O controle de qualidade era essencial. Não havia margem para erros em uma estrutura que crescia dezenas de metros para o céu. Estudos arqueológicos de construções semelhantes, como Ziriguati de Ur, indicam que tijolos com rachaduras ou falhas eram descartados das partes principais da obra e utilizados apenas em enchimentos internos ou aterros. Isso significa que milhões de tijolos fossem necessários. Ainda mais teriam de ser produzidos para compensar os descartados. Inspeções constantes por trabalhadores experientes garantiam que apenas os melhores materiais subissem para a torre. A quantidade de tijolos é necessário e é difícil até de estimar. Cada metro de altura da torre exigia dezenas de milhares de unidades. Isso transformava o canteiro em uma linha de produção de escala industrial, algo nunca visto na antiguidade até então. Milhares de homens eram dedicados exclusivamente à fabricação e queima dos tijolos. Não havia pausas generosas, nem equipamentos de segurança. O trabalho seguia nas horas mais frescas do dia, ao amanhecer e ao fim da tarde. A produção não podia parar, sob risco de atrasar toda a construção. O ambiente ao redor das fornalhas era infernal. Os homens que manipulavam os tijolos recém-saídos do fogo carregavam marcas visíveis nos braços, mãos e rostos. Queimaduras constantes deixavam cicatrizes permanentes. A fumaça densa invadia os pulmões sem trégua, e muitos desses trabalhadores morriam jovens, vítimas de problemas respiratórios crônicos. Não havia remédio, nem descanso suficiente. Era uma linha de produção impiedosa, cuja eficiência era exigida a qualquer custo. Apesar de toda a dureza, a operação era organizada. Os centros de produção provavelmente estavam próximos dos rios, facilitando o transporte de argila e da água. E havia especialização: moldadores, transportadores, operadores de fornalha e inspetores. Cada grupo sabia exatamente o que fazer. O silêncio não existia nesses locais. O som constante de ordens, passos, estalos de lenha queimando e o rangido dos testos pesados compunham uma trilha sonora incessante de esforço humano. Mas tudo isso era só o começo. O verdadeiro pesadelo ainda estava por vir e envolvia uma tarefa quase impossível: fazer com que milhões desses tijolos subissem até o topo da torre. Com milhões de tijolos já fabricados e empilhados ao redor do canteiro, o desafio seguinte seria monstruoso. Como levar cada um deles para o topo de uma estrutura que já passava dos 50 metros, caminhando para os 91 metros de altura? Sem guindastes, sem cordas de metal, sem qualquer mecanismo de elevação,
A única alternativa viável era a força humana, e foi aí que entraram as rampas, estruturas colossais que se tornaram parte viva da construção. Arqueólogos encontraram evidências de rampas espiraladas nos iguarates mesopotâmicos, como de Ur, que servem de base para entender como Babel provavelmente foi construída. Uma rampa larga, compacta com terra, madeira e tijolos, subindo em uma espiral ao redor da torre, e reforçada à medida que a torre crescia. Era uma construção paralela, tão exigente quanto a própria torre, pois precisava suportar o peso de centenas de trabalhadores subindo e descendo simultaneamente com um cesto cheio de tijolos. Cada cesto carregava de 10 a 15 tijolos cozidos, pesando entre 5 a 7 quilos cada. Isso significa que cada homem levava entre 50 a 100 quilos nas costas, sob o sol escaldante na Mesopotâmia, com temperaturas facilmente acima de 4 graus. O trajeto conforme a torre crescia podia levar mais de 1 hora para ser feito, uma subida completa, uma descida rápida, e o ciclo se repetia dezenas de vezes por dia. As condições físicas eram brutais. Os trabalhadores enfrentavam um desgaste extremo, suas costas se curvavam com um peso constante, os joelhos se destruíam com o impacto repetido da subida. Poucos resistiam por muitos meses nesse tipo de função, mas o cansaço não era o único risco. A rampa era estreita e sem qualquer proteção lateral. Qualquer tropeço, qualquer tijolo solto podia iniciar um efeito dominó, derrubando outros homens em uma cascata mortal. Uma queda de 30, 50 ou 80 metros não deixava sobreviventes. A torre, assim, não matava só pelo cansaço, ela matava pela queda. Outro risco que era próprio colapso da rampa. Se o solo compactado cedesse, se os tijolos de sustentação trincassem, trechos inteiros da rampa desabavam, e, se isso acontecesse com os homens sobre ela, era o fim imediato. A manutenção da rampa, existia uma equipe dedicada só para isso. Reforços constantes com madeira e barro, testes de estabilidades, remoção de trechos desgastados. Era como construir uma segunda obra para que a primeira pudesse existir, e tudo isso sem descanso. O transporte dos tijolos precisava ser contínuo. A rampa também precisava ser projetada com inclinação precisa, íngreme demais. E os homens não conseguiriam subir carregados suave demais, e o percurso ficava longe demais, desperdiçando tempo e recurso. A engenharia de inclinação era um cálculo feito na prática, com base na experiência dos construtores e na força dos trabalhadores. A menor falha nesse cálculo poderia resultar em ineficiência ou perigo mortal. A subida constante com peso causava lesões permanentes. Homens com colunas envergadas, tornozelos torcidos, quadris danificados, eram afastados e substituídos por outros. Mas não havia alívio, nem substituição rápida. Cada trabalhador caído era um atraso na subida dos tijolos. A torre só poderia crescer se a rampa crescesse junto. Era como alimentar um monstro. Quanto maior ele ficava, mais fome ele tinha. Ainda assim, os tijolos chegavam ao topo, a custo humano altíssimo, mas chegavam. E ao alcançarem os níveis mais altos, o outro desafio começava, um desafio ainda mais perigoso, que envolvia uma substância escura, quente e altamente perigosa, o betume. Com os tijolos finalmente alcançando o topo da torre, surgia um terceiro grande desafio da construção: como uni-los de forma segura, durável e resistente ao clima. A solução veio de uma substância natural que escorria do solo em certos pontos da planície cinear: o betume. Essa substância viscosa, negra e altamente pegajosa foi escolhida como argamassa para a construção. Em Gênesis 11, versículo 3, registra essa escolha: usemos betume como argamassa. Não era uma decisão aleatória. O betume possuía propriedades únicas.
Era impermeável à água, extremamente adesivo quando aquecido e capaz de criar ligações fortes com os tijolos.